Olá pessoal, tudo bem? Neste quarto vídeo, então, dando sequência aqui a essa série que estamos fazendo sobre a doutrina do inferno, se existe realmente algum respaldo bíblico para se crer que Deus criou um lugar onde Ele vai atormentar para sempre as almas dos pecadores, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o Hades. No segundo nós falamos sobre o Seol, no terceiro a Geena e neste quarto vídeo estamos falando sobre o Hades. Como sabemos, o Hades e o Seol se equivalem, ou seja, representa a sepultura comum de toda a humanidade, onde todos nós, um dia, evidentemente se morrermos, seremos enterrados, bons ou ruins, homens, mulheres, ricos ou pobres, isto virá a acontecer, tá? E isso não é algo que as testemunhas de Jeová pregam, tá? A Bíblia é muito clara em mostrar isso. Por exemplo, nesse manual de doutrinas aqui da Assembleia de Deus, que eu estou usando apenas a título de exemplo, ensina isso também, ó. Olha aqui, ó. Olha, o Seol e o Hades, entendeu? Representa lugar inferior, que foi traduzido muitas vezes na Bíblia por inferno. Então, o inferno bíblico não é nada mais, nada menos do que lugar inferior, abaixo de nós, representa a sepultura de toda a humanidade, aqui Seol e Hades, entendeu? Onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada, tá? Olha aqui, só para recapitular com vocês, olha aqui, ó, Jerônimo, na Vulgata Latina do quarto século, ele traduziu o hebraico Seol e o grego Hades por infernos, tá? Geena não, tá? Apenas Hades e Seol. Se você pegar a Vulgata, nenhuma vez Geena foi traduzida por infernos, tá? Por Jerônimo, tá bom? Apenas Seol e Hades. E o que é o inferno bíblico, então? O inferno bíblico, o inferno em português, vem do latim infernos, que significa apenas lugar inferior, ou a região invisível, né? Onde os mortos são enterrados, tá? Não existe nenhuma associação com dor ou sofrimento, isso é muito claro, conforme Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que nós já lemos para vocês no segundo vídeo, tá bom? Bom, o que prova que os dois são a mesma coisa é a citação de Pedro aqui, ó. Em Atos capítulo 2, deixa eu abrir aqui, agora vamos abrir a Bíblia, né? Atos capítulo 2, naquele discurso em Pentecostes, Pedro, ele falou que Jesus Cristo havia ficado por um tempo lá no Hades, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Atos capítulo 2, versículo 27. Pedro citou que Jesus não foi abandonado no Hades, tá vendo? No versículo 27 e também aqui no versículo 31, olha aqui, ó, versículo 31. Duas vezes ele fez a mesma citação. E o que ele citou? Olha a nota aqui do pé da página. Olha aqui, ó, quando ele faz a citação no capítulo 2, versículo 25 a 38, olha lá, ele está citando o Salmo 16, 8 a 11, onde ocorre a palavra Seol, tá? Algumas Bíblias vertem por inferno, como essa aqui, outras simplesmente por Seol mesmo, tá bom? Bem, então fica claro que Seol e Hades é a mesma coisa. E qual é a condição de quem está no Seol e no Hades? Conforme acabei de comentar, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, é a condição ou estado de inconsciência total. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem alegria, não tem nada. Simplesmente isso. Mas eu quero mostrar outro ponto interessante para vocês aqui. Por exemplo, ó, voltando sobre aquela questão da Geena, de modo bem rápido aqui, ó. Quando um leitor desavisado, ele lê, por exemplo, aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 22. Aí ele encontra a palavra inferno aqui, tá? Mostrando aqui como um lugar de condenação para aqueles que cometeram algum pecado, né? Fizeram alguma coisa errada aos olhos de Deus, tá? Quando ele vem no capítulo 11, versículo 23, ele vai encontrar também essa mesma palavra. 11, 23. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. 11, 23, ó. Está aqui em cima. Vou apontar com a caneta para ficar mais fácil de localizar. Aqui, ó. Infernos, né? Será abatido até os infernos, tá? Quando a pessoa lê, ele não sabe realmente o que está por trás. Acontece que lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, ali a palavra grega que nós encontramos é a palavra Geena, que significa vale de Enom. Vale de Enom, não significa sepultura ou qualquer coisa. Então nós vimos que o termo bíblico inferno representa sepultura. Agora, traduzir, por exemplo, Geena aqui por inferno não tem o menor sentido. Aqui até tem porque é o Hades, tá?
Aqui nesse lugar é o Hades. Eu tenho uma lista aqui, inclusive, que eu fiz à mão mesmo, para mostrar para vocês todas as ocorrências da palavra Hades no Novo Testamento, tá? Então, isso está aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho para caber tudo na tela de uma vez só, né? Então, tá aqui, ó. Nós temos aqui 2 ocorrências no livro de Mateus, 2 no livro de Mateus, 2 no livro de Lucas, mais 2 em Atos, que acabamos de ler, e mais 4 ocorrências no livro de Apocalipse. Então, o leitor desavisado, ele vai ler, às vezes, a palavra inferno, aqui na João Ferreira de Almeida, e ele não sabe exatamente o que está por trás, se ali era Geena ou era o Hades, tá? Isso ocorre também em 2 Pedro 2,4, onde Tártaro erroneamente foi traduzida por inferno, onde representa ali simplesmente a prisão, né? Uma condição espiritual ruim aos olhos de Jeová, onde se encontram os anjos que desobedeceram a Deus no passado, tá? O termo ali, ele denota um tipo de prisão. Não tem nenhuma associação com morte, ou com sofrimento, com castigo, com fogo, qualquer coisa assim. 2 Pedro 2,4, tá? Erroneamente também traduzido por inferno. Que Geena é o Vale de Inom, também explica nesse manual da Assembleia de Deus. Olha aqui, ó. Poderia ser qualquer outro aqui que eu andei pesquisando, eles dizem a mesma coisa. Olha aqui, ó. O que é a Geena? A Geena é a forma grega da expressão hebraica Geinom, ou seja, Vale de Inom. Não tem nada a ver com sepultura, não tem nada a ver com sepulcro, não tem nada a ver com o lugar onde se enterra os mortos, mas foi traduzida 12 vezes no Novo Testamento, conforme já mostrei no vídeo anterior, por inferno, de modo totalmente errado, né? Porque não existe base gramatical para que isso acontecesse, tá? Então, por que foi traduzida? Porque se apegou mais à filosofia, a uma crença pagã, para poder colocar, né, na mente das pessoas, ou goela abaixo, a crença de que Deus criou realmente um lugar de tormento, onde ele vai fazer com que as pessoas paguem por seus erros para sempre, tá bom? Sofrendo castigos eternos, tá? Muito bem. Vamos voltar para a Bíblia novamente. Então você vem aqui, ó. Agora nós vamos lá no livro de Apocalipse, onde nós vamos fechar esse assunto, tá? Livro de Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler aqui o versículo 13 e o versículo 14. 20, aqui, ó. Já achei. Deixa eu aumentar novamente aqui para ficar melhor para a gente ver, né? Visualizar melhor. Assim já está bom. Então, nós temos aqui capítulo 20, versículo 13. Perceba que aqui você já encontra a palavra inferno, tá vendo? Ó, a palavra inferno no versículo 13 e novamente aqui no versículo 14, conforme mostrei para vocês aqui na minha anotação. Mas veja que a palavra que nós temos aí é a palavra Hades. Está aqui embaixo, ó, na nota do pé da página, nessa própria Bíblia. Olha aqui, ó. Lá no capítulo 20, versículo 13, em grego é Hades. E não é Geena, tá? O mesmo repete também no versículo 14, embora a nota aqui não fala, tá bom? Muito bem. Como que nós entendemos esse versículo? Nós entendemos isso aqui de um modo muito simples. Veja como que a própria Bíblia se explica. Nós sabemos que o lago de fogo e a Geena se equivalem como símbolo de destruição total às mãos de Deus. Aquilo que Deus está executando contra os pecadores. Destruição total e não tormento total. Então vamos lá. O texto diz assim, ó. E deu o mar os mortos que nele havia. Ou seja, as pessoas que morreram no mar serão então ressuscitadas. Olha lá, o mar devolveu. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, a morte, de modo geral, vai devolver todos os mortos. E o inferno, o Hades, que é a sepultura, vai devolver os mortos que estão com eles. Ó, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ao passo que as pessoas serão ressuscitadas vindo da morte e vindo das sepulturas, entendeu? Elas não podem vir do lago de fogo e não podem vir da Geena. Por quê? Porque eles representam a destruição total às mãos de Deus. Aqueles que forem julgados e condenados por Deus, a destruição é como se passasse pela Geena ou pelo lago de fogo, onde serão destruídos para sempre por Deus, tá? Continuando. Visto que o mar, a morte e o inferno devolveram todos os seus mortos, olha que interessante, devolveram os mortos, evidentemente aqueles que obedecerem a Deus não terão mais a morte adâmica ou a morte desse tipo, então não haverá mais sepulturas e não haverá mais essa morte natural.
Então, simbolicamente, é como se a morte e o inferno tivessem sido lançados no lago de fogo. Então, o termo aqui é um termo simbólico, até porque coisas simbólicas são lançadas no lago de fogo. Como, por exemplo, a besta, né? O próprio diabo, né? O falso profeta, que são termos representativos e não representam pessoas diretamente. Serão lançados no lago de fogo também. E o lago de fogo representa, portanto, aqui ó, a segunda morte, só que a segunda morte é as mãos de Deus, ou seja, da qual não tem mais volta, não tem ressurreição. Então, as pessoas que morrem naturalmente ou acidentalmente podem voltar. As pessoas que morreram no mar, foram tragadas, podem voltar. As pessoas que estão nas sepulturas podem voltar. Mas as pessoas que foram para a Geena ou para o lago de fogo não podem voltar. Por quê? Porque isso representa ser destruído às mãos de Deus, né? E se Deus destruiu, como está lá em Mateus capítulo 10, 28, quem que pode trazer de volta? Ninguém pode trazer de volta, né? Então, dessa forma, nós entendemos, então, a aplicação correta de Hades, como que os erros de tradução induziram as pessoas a acreditar numa doutrina pagã, né? De goela abaixo aí, imposta aí pelas denominações. O objetivo do vídeo aqui, em hipótese alguma, é denigrir a imagem de qualquer denominação religiosa. Estamos usando essa Bíblia Oficial da Assembleia de Deus a título de exemplo. Mas poderíamos usar qualquer outra versão da João Ferreira de Almeida, revista e corrigida e fiel, seja qual for, de qualquer denominação, que o resultado seria exatamente o mesmo. O que nós estamos expondo aqui é apenas a verdade sobre essa questão de uma doutrina que foi imposta no decorrer dos séculos na mente das pessoas. Infelizmente, a grande maioria das pessoas acabam defendendo uma doutrina pagã sem realmente irem a fundo e descobrirem a verdade sobre isso.